sétimo mandamento, que está em Êxodo 20:14, não adulterarás. Na verdade, já estabelecemos aqui, há alguns domingos atrás, aquilo que o mandamento trata, os princípios que estão por trás desse mandamento. E o que estamos fazendo agora é aplicando o sétimo mandamento às nossas vidas e às coisas que nós temos que enfrentar, que dizem respeito à sexualidade, dizem respeito à moralidade. O que o sétimo mandamento proíbe, nós já sabemos, não é apenas o adultério, o ato de um homem casado, uma mulher casada, sair com outra pessoa, ter relacionamento sexual com outra pessoa fora do casamento. O sétimo mandamento proíbe toda a imoralidade sexual, de qualquer natureza. Proíbe o sexo fora do matrimônio, que é o ambiente sagrado e seguro para que pessoas, homem e mulher, tenham um relacionamento sexual que glorifica o Senhor. A homossexualidade é um desses problemas que atingem, que são tratados pelo sétimo mandamento. Eu já falei aqui, irmãos, que há algum tempo atrás, há alguns anos, falar sobre homossexuais, falar sobre gays, lésbicas então, quase não se ouvia falar. Nós tratávamos de um assunto que era muito distante de nós. Muito distante. Uma vez, já falei para os irmãos, quando eu era pequeno, o único gay que se ouvia falar era um tal de Magnólia. Nem sei se está vivo ainda. Depois, um pouco tempo depois, alguns anos depois, surgiu Marcos Rafu, que era um... Na televisão, você tinha Clodovil, e só. Eu lembro que nos Trapalhões, o Didi, né? Ele sempre brincava com o fato do Dedé ser meio esquisito, né? E ele falava assim, pelas barbas de Marcos, como é não? O nome dele? Carnavalesco lá? Esqueci o nome dele. Clóvis Bornai. Pronto, era o que se tinha de gay na cultura. Era muito distante de nós, né? Nem Mato Grosso nem era assumido, ele assumiu agora, no século 21, como se ninguém soubesse, né? Mas era uma coisa muito restrita, muito artística, né? Era uma caricatura. Era muito distante de nós. Mas hoje, queridos, a homossexualidade está na nossa porta, está dentro da nossa casa. Tentam nos convencer que é a cultura vigente. Temos parentes gays, temos amigos gays, temos pessoas que cresceram na nossa infância, cresceram conosco na infância, que nós pensávamos que eram héteros e agora se mostram homossexuais. Há pais com filhos gays dentro da igreja. A homossexualidade está aqui do nosso lado. Ela existe, ela é real, ela está próxima de nós e ela nos atinge. Há uma militância. Se não bastasse o simples fato de pessoas estarem lidando com este tipo de comportamento, com essa orientação, há uma militância ativa, aguda, sobretudo em nosso país. Um dia desses, eu não assisto televisão, raramente assisto televisão. Eu assisto televisão, ultimamente tenho assistido televisão porque o Flamengo está na Libertadores, e eu tenho assistido os jogos do Flamengo. Uma vez, isso aconteceu na mesma semana, eu estava fazendo algumas coisas, e eu ligo a televisão justamente quando vai começar o jogo. Nesse dia eu errei o horário, estava no final da novela, Em Família,
que eu nunca assisti. O final da novela não era nenhuma cena propriamente da novela, mas ao que me parece, o autor resolveu colocar algumas situações naquilo que seria o fechamento da novela, a vinheta. Ele coloca algumas situações cotidianas. A situação que eu me deparei foi uma escola, as crianças fazendo uma apresentação, a professora em um canto, os pais em outro, e um dos filhos, uma das crianças, ao terminar a apresentação, corre e leva o seu trabalho para os seus pais. E aí não é pais, substituindo pais por pai, mãe e pai, eram pais mesmo, 2 homens. E eles brincavam com a criança, com muita felicidade, e a frase que aparece é: isso é vida em família. Pouco tempo depois, na mesma semana, por algum motivo, a página que abre agora no computador da igreja é uma página que foi de algum programa que foi instalado, enfim, não sei. E no canto direito desta página que abre, tem notícias sobre novelas. E lá está, da mesma novela, uma das atrizes, que já foi símbolo sexual, ela, no seu papel, vai declarar uma paixão por outra mulher. Era isso que estava anunciando ali naquele site. Pois bem, isso foi num dia. No outro, eu acordei cedo, fui comprar pão, e mais tarde um pouco, né? E quando eu fui comprar o pão, a televisão da padaria estava passando o programa da Ana Maria. Você sabe qual é. Mas você, obrigado. E estava a tal atriz. Isso, eu não sei mais ou menos, deve ser 9 horas, né? 8h30, 9 horas. E essa atriz estava falando do seu papel, e eles acharam pouco, trouxeram um par de lésbicas e para dar o testemunho delas. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que o mundo, a cultura, ela deliberadamente trabalha para aproximar e tornar normal a homossexualidade em nossas vidas. Eu nunca fiz aquele tipo de coisa, não assistam a Rede Globo, mas eu decidi em diante, nem jogo do Flamengo eu assisto mais na Globo. Por quê? Porque se eles são deliberadamente mundo, eu preciso ser deliberadamente cristão. Eu tenho que tomar minha voz de protesto e não concordar com isso. Eu não posso patrocinar uma catequese de homossexualidade. Toda essa introdução, meus irmãos, é para mostrar a relevância de nós como igreja, como cristãos, como pais, como jovens, enfim, sabermos exatamente o que a Bíblia fala, o que Deus pensa sobre esta questão. O como isso pode ser tratado nas nossas vidas e na vida daqueles que nós queremos ajudar e precisamos ajudar. Então, nós vamos ver hoje uma visão bíblica sobre a homossexualidade. A primeira coisa que nós precisamos saber, lembrar, porque eu tenho falado disso constantemente, esse é o princípio básico do 7º mandamento, é o padrão de sexualidade estabelecido por Deus. Gênesis é importantíssimo para nós. Gênesis não é um livro de histórias apenas. Gênesis é um livro de princípios. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis, sobretudo, são os 3 primeiros capítulos que nos mostram o propósito original de Deus para a vida do seu povo, da sua criação. E lá em Gênesis, nós não vamos ler Gênesis, vamos ler Jesus falando sobre Gênesis, Mateus 19, 4-5. Então, respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa
deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, meus irmãos, o que nós vemos aqui, tanto no Antigo Testamento, na criação, e Jesus não muda a sua maneira de pensar em relação ao que o seu pai pensa. Ele confirma tudo aquilo que Cristo está dizendo, que Deus disse, numa nova realidade de redenção. É que o padrão sexual estabelecido por Deus é que o sexo seja feito entre um homem e uma mulher casados. E não há mais nada além disso. Não há brechas na lei, não há exceções. Sexo é para um homem, deve ser, segundo Deus, entre um homem e uma mulher casados, dentro da aliança do casamento. Qualquer outro arranjo, qualquer outro tipo de expressão sexual fora desse padrão, ele é pecaminoso. Ele é contrário à lei de Deus, é contrário ao propósito de Deus, é perversão do sexo, não é o sexo que Deus criou. Isso tem que estar muito claro para nós. Não é uma questão apenas de se ser homossexual é pecado. A questão é, se eu sou um heterossexual promíscuo, é pecado. Se eu sou um heterossexual que tem relacionamentos fora do casamento, um casado que tem relacionamentos, é pecado. Se eu uso pornografia, é pecado. Se eu sou um pedófilo, é pecado. E é pecado por quê? Porque o padrão para o sexo é homem, mulher, dentro do casamento. Qualquer coisa fora disso é contra a lei de Deus, quebra o sétimo mandamento. Nós precisamos então falar sobre a homossexualidade. Por esse padrão suficiente, nós já entendemos que, segundo a palavra de Deus, não há como a homossexualidade não ser pecaminosa, não ser pecado. Mas vamos por partes, vamos descer a detalhes que são importantes. Orientação e comportamento homossexual. Então, nós precisamos entender essas duas coisas, porque são essas duas coisas que têm se falado muito no mundo, inclusive entre as igrejas, porque há igrejas que recebem o homossexual da forma como ele está, inclusive ordenam pastores homossexuais, há igrejas só de homossexuais, enfim. Nós precisamos entender essas duas coisas, orientação e comportamento, porque esse é o argumento usado para justificar o estilo de vida homossexual como se ele não fosse pecaminoso, como se ele não fosse contrário ao que Deus exige em sua lei. Há duas coisas que nós precisamos falar. Primeiro é a orientação homossexual, a visão bíblica sobre a orientação homossexual. Há uma definição que a psicologia moderna tem a respeito da orientação sexual de uma pessoa. Eu vou ler aqui, irmãos. Orientação sexual se refere a um padrão permanente de atração emocional, romântica e ou sexual por homens, mulheres ou ambos. Segundo a psicologia moderna, e é esse o principal fundamento para explicar por que uma pessoa é homossexual, é porque ela nasce com uma orientação sexual determinada. Essa orientação sexual pode ser hétero, um homem gosta de uma mulher gosta de homem, e ela pode ser homossexual, bissexual, já se fala de pansexual e por aí adiante. Então, há algumas consequências implicações dessa definição. Eu queria que você guardasse o seguinte: orientação sexual é um padrão permanente de atração emocional, romântica ou sexual. Então, que implicações esse conceito traz?
A primeira implicação é: a orientação sexual não pode ser escolhida. Antigamente a expressão que se usava era opção sexual ou preferência sexual. Já não se pode usar mais isso, porque se se falar de opção sexual, a ideia que se tem é: você pode escolher. Eu posso escolher ser hétero ou eu posso escolher ser homossexual. O que se entende hoje no ramo, na psicologia, é que a pessoa tem uma orientação sexual. Ela nasce assim, ela não tem escolha, ela não pode mudar a sua orientação, ela é dirigida por essa orientação. Isso não pode ser mudado, é a forma como ela nasceu. Essa é a primeira implicação. A orientação sexual não pode ser escolhida e também não pode ser mudada. A segunda implicação é: a orientação sexual é moralmente nula. Ninguém pode dizer que ser homossexual é certo ou errado, ou que o homossexual ele pode ser culpado de qualquer coisa, porque ele nasceu assim. Então, não há problema, ele não tem culpa disso, ele não pode fazer nada. Desejar uma pessoa do mesmo sexo não pode ser enquadrado como certo ou errado, uma vez que as pessoas nascem com essa determinada orientação sexual. Da mesma forma que eu sou atraído pelo sexo feminino, e não há nada de errado nisso, porque eu tenho a minha orientação sexual heterossexual, aquele que tem uma orientação homossexual também não pode ser condenado ou tratado de alguma forma por causa disso. A terceira implicação é que a orientação sexual justifica o comportamento sexual. Ou então, está tudo bem ser homossexual. Está tudo bem você ter um estilo de vida homossexual. Por quê? Essa é a sua orientação. Você não tem culpa. Então, o seu comportamento, o seu estilo de vida, a busca de parceiros, enfim, nada disso deve lhe preocupar. É a sua natureza que lhe manda fazer isso, e então está tudo bem, simplesmente aceite, se adeque e viva uma vida feliz. É por isso que não se pode falar de cura de homossexual, porque não é considerado doença. Não se pode falar de reorientação, porque é a natureza da pessoa, isso não pode mudar, não precisa mudar. São implicações e argumentos com os quais nós vamos nos deparar quando pensarmos ou conversarmos com alguém, ou quisermos, inclusive, aconselhar, ajudar alguém que está se enveredando por este caminho. Mas aí tem algumas coisas complicadas para nós entendermos segundo isso aqui. Por exemplo, se a orientação sexual ela é moralmente nula, ou seja, não implica em certo e errado, o que nós dizemos então se a orientação sexual de uma pessoa for direcionada para crianças? É uma orientação sexual. Ele gosta de crianças. Ele é um pedófilo. Como é que fica então? Ou então, se a orientação sexual da pessoa for para animais, o desejo sexual daquela pessoa está voltado para a bestialidade. Está tudo bem então? Podemos dizer que isso é tranquilo? Que não tem implicação moral em seu desejo? Há coisas aqui que precisam ser explicadas. Pois bem, é isso que se quer que nós entendamos. A complicação é tanta que, principalmente para a militância gay, é tão grande que as questões de gênero agora querem trabalhar com uma infinidade de comportamentos sexuais. Ou seja, a pessoa deve ser livre para ter a vida sexual que ela quiser, seja com homem, seja com a pessoa do mesmo sexo, seja com pessoa de sexo diferente, com crianças até. Há países que já tratam a pedofilia não como um crime,
mas simplesmente como mais uma orientação sexual que deve ser aceita normalmente. A orientação sexual não se sabe como ela surgiu. A principal teoria, e teoria não é verdade, é um pensamento, a melhor ideia a respeito, é que a questão é genética. Há um gene lá que produz o comportamento, melhor, que produz o desejo homossexual. E se é um gene, como se tenta provar, sem sucesso, porque não há pesquisa científica que evidencie isso, inclusive se faz pesquisas científicas com gêmeos, que têm a mesma carga genética, em que um é gay e o outro não é. Isso não tem nada a ver com genética. Mas vamos pensar que tenha sido a genética. Há lá um gene que produz a orientação homossexual. E já que isto é natural, já que isto é genético, a pessoa não deve se preocupar com isso, ela deve liberar-se diante da sua genética. Vamos pensar então um pouco melhor. Então, se uma pessoa tiver na sua genética, como também se pensa, a inclinação, a orientação para ser viciado em álcool, para ser alcoólico, então nós deixamos também, está tudo bem para ele, que ele degrade a sua vida no vício do álcool, que ele dirija embriagado, que ele faça todas as coisas embriagados, porque afinal é a natureza dele, foi o gene que tem lá nele que determinou que ele seria assim. Ou quando alguém nasce com uma doença genética, por exemplo. Vamos pensar naqueles que nascem com lábios leporinos. É um problema de gene. Vamos deixar ele assim porque é genético? Mesmo que seja genético, não pode ser tratado como normal, como tantas outras coisas da genética que não são tratadas como normais. Orientação sexual, ela não deve ser a justificativa para o comportamento sexual. Ela explica. Eu sei por que alguém tem atração por homem, por causa da sua orientação sexual. Mas isso não torna o caso correto, moralmente certo. Imagine a minha orientação sexual é para mulheres. Então a minha orientação sexual vai justificar o adultério? Porque eu gosto de mulher, então eu tenho que ir atrás de mulher. Absolutamente não. Esse é um ponto. Isso é o que a psicologia diz. Isso é o que a militância homossexual tenta nos convencer de que é a verdade. E quando eu falo militância homossexual, meus queridos, nós precisamos distinguir duas coisas. Há um grupo de pessoas homossexuais que vivem as suas vidas normalmente, têm os seus dramas, entendem inclusive as dificuldades do seu próprio comportamento, do seu próprio estilo de vida, e não querem impor este estilo de vida a ninguém. Eles apenas estão vivendo como eles são. Contudo, há um outro grupo, que não necessariamente é só de homossexuais, há héteros lá também, que formam uma militância, que não apenas querem nos convencer de que isto é bom, querem incentivar que as pessoas abracem isso e querem tornar normal. A militância gay, ela tenta nos convencer, com base nisso aqui, de que ser homossexual não é uma questão moral, é uma questão de natureza. Mas vamos trabalhar com isso aqui. Qual é a resposta que a Bíblia dá para a orientação sexual? Sem dúvida, a orientação sexual. Não tem dúvida de que pessoas têm inclinações para um sexo ou para o outro. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia não usa o termo orientação sexual, mas ela trabalha com conceitos, com o conceito, ou seja, uma vez que a orientação sexual é definida como atração sexual,
que é o mesmo que desejo sexual, nós encontramos na palavra de Deus uma posição sobre o assunto. Então abra sua Bíblia em Romanos 1, 26 e 27. Diz assim: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. O que são paixões infames? Desejos. Uma orientação sexual, aqui descrita como infame. São os desejos que governam o coração. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Jesus, não precisa abrir, em Mateus 15, 19 diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O conceito de orientação sexual está na palavra de Deus. Orientação sexual é desejo sexual por. Então a palavra de Deus diz que sim, as pessoas são dominadas pelos seus desejos, inclusive na área sexual. Aqui Paulo diz que porque o homem se afastou de Deus e consequência da queda, Deus entregou esses homens às suas paixões, aos seus desejos lascivos. O próprio Cristo diz que do coração procedem o comportamento de prostituição, de lascívia, de adultério, enfim, está tudo lá. Jesus está falando, nós somos orientados pelos desejos que estão no coração. E aí, isso não tem problema, isso é moralmente neutro, de forma nenhuma. Olha o que diz o final do verso 27. Recebendo em si mesmos a merecida punição do erro. Ou seja, Deus responsabiliza as pessoas pelos seus desejos, pelas escolhas morais que essas pessoas fazem com base em seus desejos. Então observe o seguinte: as pessoas não nascem homossexuais, elas nascem pecadoras. É completamente diferente. Elas nascem pecadoras, orientadas pelo pecado, não orientadas apenas sexualmente. Elas nascem orientadas pelo pecado, e assim orientadas pelo pecado, elas vão viver uma vida sexual contrária ao padrão de Deus, o que pode levar inclusive à homossexualidade. Ela irá experimentar diversas formas de pecado, inclusive a homossexualidade. E, meus irmãos, quando nós pensamos nisso, nós precisamos ter um pouco de cuidado e de temor, porque a homossexualidade está na queda, é uma consequência da queda. Ela entrou no mundo como o pecado entrou. E à medida que Deus entrega as pessoas, ou seja, que Deus vai retirando a sua graça, à medida que a cultura se torna cada vez mais ímpia, à medida que as famílias se tornam cada vez menos estruturadas, nós vamos começar, como já estamos vendo, a homossexualidade se tornar cada vez mais evidente. E, incrivelmente, com muito temor, não há ninguém que esteja livre disso. Posso contar para vocês aqui vários casos de pastores, de homens casados com 4 filhos, como eu, de filhos bem criados em suas casas, em lares cristãos, de homens que de repente resolveram, como se diz por aí, sair do armário. Isso é consequência da queda, é consequência da depravação total.
Isso pode acontecer com qualquer um, em qualquer casa, inclusive na minha e na sua. Que Deus tenha misericórdia de nós. Outra coisa que nós precisamos ver aqui. A orientação homossexual, ela não é moralmente nula. É errado alguém desejar ter relação com pessoas do mesmo sexo. Assim como é errado que heterossexuais, dominados por desejos luxuriosos, cometam adultério ou tenham um estilo de vida promíscuo. É errado. É errado desejar essas coisas. É errado. Por isso as pessoas serão penalizadas também por sua orientação, sejam elas héteros, sejam elas homossexuais. Mateus 5, 27 e 28 diz assim, próprio Cristo falando: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Isso é um reflexo do 10º mandamento, Êxodo 20, 17. Qual é o 10º mandamento? Eu sei que nós não chegamos lá ainda, mas eu acho que você sabe. Qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás. Cobiça é o que nos faz pecar, segundo Tiago. Cobiça é o de que Cristo está falando aqui. O homem que olhar para uma mulher com cobiça em seu coração já cometeu o pecado. Cristo está falando de orientação. Aquilo que você deseja, aquilo que você cobiça é o que orienta a sua vida. E o pecado, a queda, a depravação total encheu o nosso coração de cobiça. E para algumas pessoas, a cobiça, o desejo em relação ao sexo, o orienta de forma homossexual. Mesmo assim, eles são responsabilizados perante Deus, como todo pecador. O homossexual, como todo ser humano caído, é dominado por seus desejos. Contudo, isso não significa que está tudo bem, nem faz dele uma vítima, nem tira dele a responsabilidade por suas escolhas morais. Ou seja, a questão não é se temos desejos. A questão bíblica é: o que nós faremos com os nossos desejos? O que nós faremos com as nossas orientações? O que nós faremos com as nossas inclinações? Essa é a questão bíblica. Então, há uma visão bíblica sobre o comportamento homossexual, que é a expressão da orientação. Assim como quando nós pecamos em qualquer outra área, nós estamos expressando aquilo que orienta o meu coração, o ídolo que o domina, o desejo que prevalece. Da mesma forma, um homossexual está no seu comportamento expressando aquilo que é o desejo do seu coração. O estilo de vida do homossexual é o reflexo da orientação do seu coração. E o estilo de vida homossexual, não apenas a sua orientação, o seu desejo, também é pecaminoso segundo a Bíblia. No Antigo Testamento, Levítico 18, 22, diz assim, Levítico 18, 22, com o homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Mesmo Levítico 20, 13, diz, se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos e seu sangue cairá sobre eles. Gênesis 19, 4 a 5, diz assim, mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto moços como velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora e a nós, para que abusemos deles. Então esses 3 textos aqui nos mostram com muita clareza
qual é a visão do Antigo Testamento sobre a homossexualidade. Ainda que não se use a palavra homossexual, essa palavra é moderna, o comportamento está sendo descrito aqui. E o comportamento é chamado de abominação para o Senhor. Sodoma e Gomorra são o exemplo de um povo que estava dominado por essa cultura homossexual, por este comportamento, e que sofreu a devida punição quando Deus lançou o juízo sobre aquela terra e destruiu não apenas Sodoma e Gomorra, foram 10 cidades destruídas. Todo o complexo de cidades onde estava Sodoma e Gomorra foi destruído. A palavra sodomia, que se refere à relação anal entre 2 homens, vem justamente da cidade de Sodoma, deriva-se do substantivo Sodoma. Abominável. O que é abominável? Abominável é aquilo que Deus detesta, é aquilo que Deus odeia, que é desprezível aos olhos de Deus. Por isso, Deus destruiu o Egito, por isso Deus mandou julgar e condenar todas as cidades de Canaã. No culto pagão, tanto no Egito, quanto nos povos de Canaã, onde Israel iria se estabelecer, era comum que houvesse sexo entre pessoas do mesmo sexo, principalmente entre homens, e sexo entre pessoas e animais. Essa é uma das razões porque Deus destruiu o Egito e também destruiu os povos em volta de Israel. A saída de Israel para o Egito e o estabelecimento em Canaã foi um ato judicial de Deus. Foi um ato libertador para Israel, mas judicial para esses povos que tinham coisas abomináveis dentro deles. E uma dessas coisas que Deus está proibindo para Israel é que um homem se deite com outro homem como se fosse mulher. A pena para adultério, para homossexualidade, era a morte por apedrejamento. O quanto Deus abomina a prática homossexual, quanto Deus detesta isso. Olhe para Sodoma e Gomorra e você vai entender qual é a proporção do desgosto de Deus a respeito disso. Uma cidade inteira, um complexo de cidades, foi destruído por conta desse pecado. Deus, segundo o Antigo Testamento, odeia a homossexualidade, a prática do sexo homossexual. Vamos para o Novo Testamento, para que nós entendamos que isso não é coisa da lei que passou, mas o Novo Testamento continua no mesmo pensamento e confirmando a mesma coisa. 1 Coríntios 6, 9 a 10, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, ou homossexuais ativos e passivos, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Na lista de pecados que aqui se encontra, há também a homossexualidade, seja ativa ou passiva, e se diz que não se herdará o reino de Deus. Deus continua a desaprovar isso. 1 Timóteo 1, 18 a 11. 1, 8 a 11, diz: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para
tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Romanos 1, 26 e 27, nós lemos o texto. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, e você já sabe o que esse texto diz. Veja que observações importantes nós encontramos nesses textos que nós lemos no Novo Testamento. Os que praticam a homossexualidade, seja passiva ou ativa, não herdarão o reino de Deus. Deus continua a odiar essa prática, a prática homossexual. No céu nada impuro entra. Certamente é por causa disso que os homossexuais que se mantêm nesta vida serão impedidos de herdar o reino do céu. Assim também como idólatras, assim também como adúlteros, assim também como impuros, injustos, de uma forma geral. A prática da homossexualidade está entre as coisas que se opõem à sã doutrina do Evangelho. Paulo a Timóteo fala justamente isso. Entre as coisas que se opõem à sã doutrina está ali a sodomia, a homossexualidade. A prática do sexo homossexual é antinatural, contrária à ordem da criação. Observe Romanos 1, 26 a 27. Olhe, Paulo diz: as paixões infames destes homens e mulheres fizeram com que elas mudassem o modo natural, que elas praticassem coisas contrárias à natureza, que o homem deixasse o contato natural da mulher. Ou seja, a Bíblia não apenas diz que o sexo entre pessoas do mesmo sexo é abominável, mas ele também é antinatural. Significa que pode ser até comum, mas nunca será normal. Nós podemos até aceitar como comum, como cultural, como o que quer que seja, mas nós nunca podemos normatizar aquilo que é antinatural. Nunca será normal. Eu trouxe esses textos, irmãos, porque é necessário nós sabermos que não mudou nada. Hoje, eu encontro muitos cristãos, muitos crentes, tentados a achar que a homossexualidade não é pecado, que desejar e viver uma vida de estilo de vida homossexual é uma coisa completamente conciliável com a fé cristã. Não é. Não é de forma alguma. Deus não aceita este comportamento. Não estou falando pessoa, estou falando comportamento. Ele é desagradável a Deus, é odioso ao Senhor. E está muito claro, a palavra de Deus é objetiva em falar sobre isso. E é sempre bom lembrar, nunca há um texto onde a homossexualidade seja tratada exclusivamente. Há outros pecados que são tão graves, tão abomináveis, que não herdam o reino dos céus, quanto a homossexualidade. Estou dando ênfase a esse pecado porque é disso que estamos falando agora. Agora, falamos de tudo aquilo que Deus pensa sobre a orientação sexual de uma pessoa, o comportamento sexual de uma pessoa, ou seja, sobre a orientação homossexual, o desejo de ter relações com pessoas do mesmo sexo e efetivamente viver assim. Mas, se nós terminássemos aqui, nós iríamos sair daqui com um gosto de condenação nos lábios, com uma falta de esperança completa para aqueles que estão enveredando nisso, que já estão nesta vida. Para pais que têm lutado com filhos que mostram tendência homossexual, que já assumiram a homossexualidade. Como eu falei, eu conheço pessoas de outras igrejas que sofrem com isso em suas casas. E não é porque foram negligentes. Não é porque foram negligentes. Eles simplesmente se viram com um filho ou uma filha homossexual em seus lares.
Então nós precisamos de esperança para nós e de esperança para as pessoas que estão na luta para vencer a homossexualidade. E eu quero que você volte para 1 Coríntios 6, 9 a 11 desta vez. Nós lemos até o 10, vamos ler até o versículo 11 agora. Observe bem, esse texto, ele tanto nos traz o juízo, quanto nos leva à esperança. Ele tanto nos traz o juízo, quanto também nos traz esperança. Por quê? Observe o texto. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Essa é a primeira parte do texto, que fala de pessoas que são conhecidas pelo seu estilo de vida. Esse texto não fala de pessoas que cometeram adultério uma vez na vida por uma fraqueza e nunca mais voltou a cometer adultério. Não, ele está falando de pessoas que o estilo de vida é adúltero. Um homem ou uma mulher que vivem em adultério. É diferente. Esse texto não está falando de uma pessoa que um dia se curvou a uma imagem de escultura e aí nunca mais fez isso. Não, ele está falando de uma pessoa que adora cotidianamente um ídolo, que se curva religiosamente a uma imagem. Uma pessoa que é conhecida, caracterizada pelo seu pecado particular. Não é alguém que bebe, é alguém que vive para beber, o alcoólatra, viciado nisso. Não é alguém que experimentou ou teve na sua infância ou em qualquer momento da vida uma experiência homossexual, mas é alguém que tem um estilo de vida homossexual, que vive assim, que tem todos os seus relacionamentos nesse estilo de vida, que se veste de determinada forma, que fala, que usa trejeitos, ou que simplesmente, ainda que se mantenha homem e mulher no estereótipo, tenha a sua vida vivida na homossexualidade. São pessoas caracterizadas pelos seus pecados. Não pessoas que pecaram nessas coisas algum dia, mas aqueles que vivem esta vida, que vivem desta forma. Estas pessoas que vivem assim, se continuarem a viverem assim, elas não têm parte no reino de Deus. E não tem como nós escaparmos disso. Não tem como nós escaparmos disso. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Não importa se é genético, não importa se é orientação. A Bíblia não está falando aqui de orientação, a Bíblia está falando aqui de comportamento. O comportamento é condenável. Se nós não frearmos os nossos desejos, se não frearmos nossa orientação e seguirmos para aquilo que o coração deseja, para que a concupiscência dos olhos, da mente, do coração nos mandam, se satisfizermos os desejos do pecado, se vivermos uma vida assim, não há salvação. Não há parte no reino de Deus. Vocês não sabem disso? É o que Paulo está falando. Sim, nós sabemos. Essa é a parte do desespero, essa é a parte do juízo. Para pessoas rebeldes, contumazes contra o Senhor na sua prática de vida. A segunda parte do texto é o verso 11. Tais fostes alguns de vós. Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo está falando que mesmo pessoas que viveram por muito tempo
em um padrão de vida que caracterizava o seu pecado, essas pessoas podem viver uma nova vida. Ele conhecia pessoas em Coríntios que foram beberrões, que foram adúlteros, que foram homossexuais, mas que agora não eram mais. Que foram lavadas pelo sangue de Cristo. Foram restauradas a uma vida que agrada a Deus, pelo poder de Cristo e pelo Espírito Santo do Senhor. Veja algumas coisas importantes. A homossexualidade é um problema de um mundo caído. Ela entrou no mundo com o pecado. Adão, com a sua rebelião contra Deus, permitiu que o pecado entrasse no mundo, e o pecado tem deturpado tudo de belo que Deus criou. Uma coisa bela é o relacionamento entre um homem e a mulher, que chega ao seu ponto maior no casamento e que é celebrado com o sexo, que nos permite ter filhos e ainda traz o bônus de nos dar prazer. Uma coisa extraordinária, bela aos olhos de Deus. Tanto é que é proibido no casamento não ter relacionamento sexual, de tão belo que isto é. Mas foi deturpado pelo pecado. O pecado transformou sexo em imoralidade, adultério, fornicação, promiscuidade, homossexualidade, bestialidade, pedofilia, zoofilia e aí por diante. Isso entrou com a queda. Os problemas da queda, os problemas causados pela queda, só podem ser resolvidos pela redenção. De fato, é absurdo falar em cura homossexual. Não há cura para isso. Há redenção para isso. Isso é um problema da queda. Isso é um problema gerado pelo pecado. Para o pecado não há remédio, não há tratamento, não há terapia. Para o pecado o que é necessário é redenção. É transformação operada do alto, é novo nascimento. É poder de Deus vindo da cruz, é poder do Espírito Santo agindo no coração. É transformação. A boa notícia é que Deus está redimindo o mundo. A boa notícia é que Deus não parou a sua obra de redenção. A boa notícia é que até que Cristo volte, ainda Deus estará redimindo pessoas. Então a boa notícia é que não importa o pecado, o estilo de vida, não importa a orientação, não importa o desejo que domine no coração, isso pode ser restaurado por Deus. Deus está fazendo isso. Ele fez isso comigo, Ele fez isso com você, Ele pode fazer com quem Ele quiser. Paulo falou, eu era um blasfemo, eu era um perseguidor, mas eu sou um pregador do Evangelho agora, eu o principal dos pecadores. Então a redenção, essa é a boa notícia. O problema não é insolúvel, pelo contrário, a graça de Deus superabunda sobre o pecado. A restauração vem pela obra redentora de Cristo na cruz. É por isso que Paulo fala, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus. Há uma cruz que redime, há poder suficiente para isso, a graça de Deus. Há um Espírito Santo todo-poderoso que age nas entranhas das pessoas, transforma corações de pedra em corações de carne, reorienta a vida desorientada, porque isso não é orientação, isso é desorientação sexual. Na cruz há poder para o pior pecador, para o pior comportamento. Na cruz há poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Pois não me envergonho do Evangelho, diz Paulo, Romanos 1,16,
Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu, também no grego, também do grego. Paulo, que pregou o evangelho para os irmãos de Corinto, diz: eu sei que vocês foram assim no passado. Alguns de vocês foram exatamente assim, mas então o evangelho alcançou a vida de vocês. A graça revelou a verdade libertadora. Finalmente os seus olhos viram o pecado castigado na cruz. Seus olhos se abriram e vocês não são mais assim. Antes vocês eram conhecidos pelo que vocês faziam. Agora vocês são conhecidos pelo que Cristo fez por vocês. O que eu tenho que fazer? Pregar o evangelho. Pregar para o evangelho para um mundo que está aí, degradado em seus desejos perniciosos. Não há outra solução. Não há outra alternativa. É o poder de Deus para a salvação. O evangelho. Haverá uma grande luta. Primeiro, uma luta nossa, igreja, para buscar essas pessoas. Essa luta implica quebrar preconceitos que nós temos. Encarar que isto é real, é um problema próximo de nós, que pode chegar na minha casa, queira Deus por sua misericórdia que não, mas pode chegar lá. Pode chegar na sua casa. E o poder está nas nossas mãos, porque Deus nos confiou o evangelho. Nós temos que lutar em favor dessas pessoas. Há pessoas gemendo, pedindo ajuda, clamando por socorro, porque já viram que o estilo de vida homossexual é degradante, é destruidor, é autodestrutivo. Assim como é o estilo de vida de um alcoólatra, assim como é o estilo de vida de um adúltero, assim como é o estilo de vida de um viciado em jogo, o estilo de vida homossexual é destrutivo para ele, para os seus amigos, para a sua família. Eles clamam por ajuda. Os índices de suicídio entre os homossexuais é altíssimo. De depressão nem se fala. Fora as enfermidades no corpo e na alma. Há muitos que estão sofrendo, não entendendo o que sentem, clamando por libertação e não conseguem se livrar. Nós temos que lutar por essas pessoas. Há outros que não querem nada, é verdade. Mas há tantos que já reconheceram que isso não é vida, isso é morte, e querem libertação. E a igreja tem a libertação. A igreja tem o evangelho. E é para eles também. O evangelho que salva, que liberta, que cura. Haverá uma grande luta para eles. Porque, como qualquer pecado, sobretudo pecados que nos degradam, eles são extremamente difíceis de serem vencidos. Mas há esperança. Quando eu era mais novo, eu era muito cético quanto a um gay deixar de ser gay, um homossexual deixar de ser homossexual. Talvez se eu perguntar para alguém aqui se conhece algum ex-homossexual, eu acho que vou encontrar poucas pessoas que conhecem. Eu não conheço. Se eu perguntar para alguém aqui, quem acredita que um homossexual pode deixar de ser homossexual, acho que poucas pessoas vão acreditar. Queridos, Paulo falou que conheceu alguns e eles foram convertidos. Ele disse: alguns foram assim, alguns de vocês foram assim, mas vocês foram convertidos. Então eu tenho que crer que isso é verdade. Eu tenho que crer que se eu pregar o evangelho, alguns, não todos,
mas alguns irão se colocar aos pés da cruz. Acabe com essa incredulidade. Não zombe dessas almas. Olhe para eles como pessoas a serem alcançadas pela graça de Deus. Vamos para o final. Há algumas coisas, finalmente, que nós precisamos entender. Quando pensamos em redenção para homossexuais. Uma delas, a primeira, não podemos esperar que homossexuais se tornem heterossexuais. Alguns vão se tornar heterossexuais. Outros vão ter que lidar com o seu desejo homossexual enquanto viverem. Assim como há crentes que estão lutando contra pornografia e são crentes. Assim como há crentes que estão lidando contra a compulsão por comprar, com dívidas o tempo todo, e são crentes. Assim como crentes que lutam contra a masturbação e são crentes. Nós vamos ter homossexuais em nossas igrejas, homossexuais lutando contra os seus desejos, mas que são crentes. Parece esquisito pensar nisso, mas lembre-se, há orientação e ao comportamento. Talvez a orientação nunca mude. Talvez o desejo do coração seja a luta daquele homem ou daquela mulher enquanto ele viver. É possível até que ele caia algumas vezes. Mas assim como todos nós lutamos com os nossos pecados, como nós não deixamos de ser pecadores quando nos convertemos, nós temos que entender que os homossexuais convertidos podem não se tornar heterossexuais. Mas a mudança deve ser vista onde? No comportamento. O comportamento que a igreja deve esperar de um homossexual convertido é que ele não peque mais. Que ele não ande mais no estilo de vida que ele andava. Porque se ele continuar no estilo de vida que ele tinha, é porque ele não foi convertido. O que implica isso? Quando nós falamos que o homossexual ele pode tornar-se um hétero, mas também que ele pode continuar homossexual e ser cristão. O seu comportamento vai ter que mudar. Alguns homossexuais transformados de uma forma radical, se tornam héteros, vão ter que se tornar como todo solteiro, casto. Vão ter que se abster do sexo até que casem. Aqueles que não casarem, aqueles que não conseguirem se livrar da inclinação do desejo pelo sexo semelhante, vão ter que optar pelo celibato. Isso não é nada mais do que a Bíblia e o Senhor pede para um solteiro ou para aquele que decidiu ser celibatário, não casar-se nunca. Nós temos que olhar, meus irmãos, que muitas vezes nós vamos nos deparar com pessoas em nossa igreja que vieram da homossexualidade e que continuam a lutar com seus desejos, que vão passar por um processo longo, de anos até, contra esses desejos, até que sejam plenamente transformadas, se o forem algum dia, assim como nós. E que essas pessoas vão ter que optar por uma vida de pureza sexual, como todo solteiro, de celibato. A outra coisa que nós precisamos entender, finalmente, é que precisamos ter uma nova disposição quanto a essas pessoas. Não quanto aos militantes. Esses merecem a nossa resistência
porque agridem deliberadamente o nosso Senhor. Mas quanto àqueles que estão vivendo um estilo de vida homossexual e que desejam se libertar disso, a postura é de misericórdia. Irmãos, não cabe piadas, não cabem zombarias, não cabe nenhum tipo de tratamento desdenhoso, pejorativo, o que quer que seja. Nós estamos falando de pessoas escravizadas em seus pecados. Isso não é qualquer coisa. Pessoas que muitas vezes estão tristes, sofridas por causa do seu pecado e que não encontraram graça ainda. Essas pessoas não podem ser zombadas, desdenhadas, personagens em nossas piadas. Elas têm que ser alvos da nossa oração e do nosso desejo de sair e encontrá-las para oferecer o Evangelho que salva e que liberta. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra aos nossos corações.